Aonde estava o ladrão com Cristo? Na cruz. Quando que ele conheceu Cristo? Na cruz. Por que que ele chamou, por que que ele achou que Cristo era o rei? Porque estava escrito lá em cima na cruz, rei dos judeus. Estava escrito em 4 idiomas. Para que todos entendessem que ele estava sendo crucificado por ser rei dos judeus. E os judeus tinham rejeitado ele. Então, quando ele olha para Cristo, ele diz assim: Senhor, lembra tu de mim quando entraras no teu reino. Ele viu em Cristo quem? Um rei, um libertador, um salvador. E ele, naquele momento que ele estava vivendo, passando pelo mesmo sofrimento, porque ali o sofrimento tanto de Cristo como dos dois que estavam ali do lado dele era o mesmo. Cristo era homem, estava sofrendo tortura para ser morto ali, torturado. Então a dor dele e a dor dos outros era a mesma. Mas a Bíblia vai dizer que um que estava à esquerda blasfema dele. Já tinha ouvido falar dele, já tinha conhecido os fatos dele, e falou assim: uai, tu não é o Filho de Deus? Salva-te e a nós também. Então quer dizer, ele já tinha ouvido falar que Cristo era o Filho de Deus. Mas ele reconhece Cristo como Filho de Deus? Não, ele zomba dele. Mas o outro não, o outro fala assim: ei, você estando na mesma situação que ele, não sente nenhum temor? Aí que ele vira para Cristo e fala assim: lembra-te de mim quando tu entrar no reino de Deus, no teu reino. E ele ganha a salvação naquele momento. Mas aí você pega uma pessoa que tem 30 anos que vem na igreja. Não batizou por quê? Ah, irmão, porque eu não consegui ajeitar minha vida. Eu não tenho condições de batizar porque minha vida está bagunçada. Eu não consegui batizar porque eu não sou casado. Ou porque eu não deixei do vício, eu ainda bebo, eu ainda fumo. Ou eu me prostituo. Aí você acha que uma pessoa dessa, por ter 30 anos de crente, está dentro da igreja, não quis ser batizado porque não tinha condições, porque não quis se libertar, não deixou se libertar, você acha que se Jesus voltar ele vai subir para o céu? Ou se ele morrer ele vai herdar a salvação? Eu acredito que não. Porque ele teve tempo, teve oportunidade. Todos os dias é falado na igreja sobre o arrependimento, sobre o convertimento, sobre o que é necessário fazer, mas a pessoa não liga para isso, ele não procura trazer isso para a sua vida. Nós temos exemplo na Bíblia, nós temos exemplo de Raabe, temos exemplo de Ruth, temos exemplo de várias pessoas na Bíblia, de Zaqueu, de Nicodemos, pessoas que largaram tudo, que abandonou tudo para servir a Deus. E aí a pessoa quer estar na igreja, quer ser crente, quer viver dentro da igreja, mas não quer servir a Deus. Porque estar na igreja todo dia não é servir a Deus. Eu ser dizimista não é servir a Deus. Eu ser ofertante não é servir a Deus. Servir a Deus é eu dedicar a minha vida a Ele. É ter um propósito de vida. Falar assim: não, a partir de hoje eu serei um cristão, eu vou viver a minha vida como cristão. Isso é servir a Deus. Então, há diferença. Sim, irmãos, muitas pessoas dizem assim: ah, na última hora, eu me arrependo e vou ser salvo. E se for um infarto fulminante? Se for uma morte cerebral? Se o cara está lá com noiado, drogado, embriagado, e ele é acidentado, ele toma um tiro ali, acha que ele vai ter esperança, vai ter condições? Porque a Bíblia diz que a pessoa estando embriagada, ele está fora de si. Então, como que alguém fora de si vai conseguir alcançar o perdão de Deus? Então, nós temos que analisar tudo isso. Não há salvação sem libertação. Não há perdão sem arrependimento. Então, nós temos que pregar o evangelho desta forma. O evangelho tem que fazer efeito na pessoa. O evangelho, para libertar, ele tem que causar dor. O evangelho não pode simplesmente passar a mão na cabeça. Ele tem que ferir. Por quê?
é com ferida que nós enxergamos a realidade da vida. O homem que ali na cruz se arrependeu na hora, ele estava no mesmo sofrimento que Jesus. Estava passando pelos mesmos momentos, mas ele se converte ali naquele momento. Ruth era moabita, mas desistiu de ser moabita para ser israelita, para servir o Deus de Israel. Enquanto Orfa resolveu... Orfa teve a mesma oportunidade que Ruth. A mesma oportunidade que Ruth teve, Orfa teve, mas ela não quis, ela preferiu ficar. Ela poderia ter tido a mesma atitude de Ruth. Se ela tivesse a mesma atitude de Ruth, ela teria ido com Noemi. E teria alcançado o mesmo privilégio que Ruth talvez teve. Mas quando Deus escolhe, Deus chama e escolhe. Justamente, simplesmente é um. No meio de toda a casa de Abraão, Deus escolheu Abraão. No meio de todo o povo ali de Israel, ali naquela época, Deus escolheu Maria. Jesus, no meio de de 500 discípulos, ele tira 12. No meio dos 12, ele escolhe 3 para ser mais íntimo dele. Dentro da igreja existem chamados e existem escolhidos. Existe aquele que é chamado para ser cristão e existe aquele que e te escolheu para você fazer a diferença, você tem que fazer a diferença. Se Deus mandar você pregar um evangelho genuíno, tem que pregar o evangelho genuíno. Você tem que anunciar que o pecado mata, que a idolatria leva para o inferno, que a feitiçaria leva para o inferno, que a embriaguez leva para o inferno, que as drogas levam para o inferno, que a prostituição leva para o inferno, que a mentira faz o homem distanciar-se de Deus, porque o pai da mentira é o diabo. Que todas as coisas que pertencem ao mundo não podem pertencer à igreja. A igreja tem que ser diferente. Se você quer viver como o mundo, viva como você quer. Você tem todo o direito de viver como você quer. É o direito de escolha. Mas não, talvez você não vai ter esperança de chegar naquele dia e ver Jesus e abraçar Jesus e falar assim, valeu a pena eu renunciar. Tudo quanto não devia eu fazer, eu renunciei. Mas quando você faz tudo aquilo que você quer e não renuncia a nada, você corre o risco de perder a salvação. Examine as Escrituras, porque dela tem a palavra de Deus. Ela é a vida. Aqui na Bíblia ensina ser pai, ser mãe, ser filho, ser servo, ser esposa, ser marido, ser amigo, ser irmão. A Bíblia tem a receita para tudo isso. Ser justo. E ela mostra também as consequências dos injustos. Ela tanto ensina como ela dá exemplo. Então, muitas coisas que nós achamos que a Bíblia não devia conter, que a Bíblia tem, que parece ser escândalo, mas não é. É para ser exemplo. É para mostrar o que não pode ser feito. O que Deus não aprova. Aquilo que Deus reprova. Tem coisas, irmãos, que é abominação aos olhos de Deus. E aquilo que é abominação aos olhos de Deus, Deus vomita. Se a gente for estudar a Bíblia, nós vamos encontrar tudo isso. Então nós temos, nessa lição que nós vamos ter aqui durante esse trimestre, nós vamos encontrar exemplos de como ser cristão, de como servir a Deus.